Boa noite. Sintam-se todos muito bem-vindos, tanto os que estão presentes aqui, quanto os irmãos que nos acompanham pela transmissão pela internet. Nós recebemos um presente, que é o tema livre. E neste tema livre, um processo de reflexão sobre o nosso crescimento, que é algo que impacta na alma no momento em que a gente decide compreender o que realmente é o Espiritismo e como a gente faz a aplicação dele na nossa vida. Como a Neuza falou, para quem não me conhece, eu sou o Márcio, um dos trabalhadores aqui do Ramatiz. No capítulo 25, Buscai e Achareis, na parte onde ele diz, ajuda-te e o céu te ajudará, ele nos traz o seguinte, no item 3, 4 e 5. Item 3. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. No item 4, é pela aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e isenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um outro se dar o mérito que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tiras tu mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres. Esta passagem está no livro dos Médiuns, capítulo 26, número 291 e orientações seguintes. E no ponto 5, sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar como o anjo de Tobias. Vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados a vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido das palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Este capítulo e esta passagem deixa muito claro que o amor de Deus está aberto a quem realmente deseja buscá-lo. Ora, Márcio, mas nós não somos filhos do mesmo pai? Sim. Mas desde quando isso nos isenta de fazer a nossa parte no processo de crescimento? Desde quando algum de nós, desde o momento em que reencarna, passa a ter uma vida entregue nas suas mãos de graça? Aí nós conseguimos compreender por que algumas lições da vida são tão penosas, por que elas doem. Porque é o nosso orgulho falando mais alto. É as nossas emoções disparando gatilhos que a gente não entende por que está sentindo, por que está incomodado,
Por que a opinião da outra pessoa doeu tanto? É porque, no fundo, a opinião dela ecoou dentro da nossa mente e fez a nossa emoção se apresentar. E isso nos incomoda. Por quê? Porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos estamos num caminho de crescimento. E este processo de crescimento faz com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos. É parar na frente exatamente do que o Evangelho faz quando a gente começa a ler. É parar na frente de um espelho e olhar para nós. Mas sem o véu do orgulho. Véu do orgulho. Simples. Quem de nós já não passou por uma prova na vida e se questionou: por que isso acontece comigo se eu sou tão bom? Por que acontece comigo se eu não fiz mal a ninguém? Será que a gente realmente não fez mal a ninguém? Deus tem uma lei muito clara no universo, que é a lei da ação do retorno. Tudo que nós plantamos de bom, nós colhemos. Tudo que nós plantamos de vento e tempestade também volta para nós. Então, por que eu vou ficar indignado quando um irmão me xinga, me maltrata e me trai, se a vida naturalmente, assim como devolve para mim, os meus aprendizados devolve para ele? Por que a opinião da outra pessoa, que às vezes não está dentro deste instrumento reencarnatório que eu uso, ou que você usa, te dói tanto? Alguém, às vezes, que você mal conversa ou que mal convive. Ou, às vezes, alguém de sua inteira confiança e que muitas vezes a pessoa vem e fala o que você não quer ouvir. Porque ecoa no nosso emocional. E bate lá no nosso orgulho. Ah, isso eu não queria que tivessem visto. Deixa eu botar para as costas. Porque eu não quero que as pessoas vejam. Mas isso está lá. Isso não vai embora. Permanece com a gente. E quando um irmão fala alguma coisa que a gente não gosta, é porque ele está trazendo para frente o que a gente tinha escondido. Está trazendo de volta o que nós não queríamos ver. E este não querer ver é o primeiro ato de desamor conosco. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e trouxe a tábua dos 10 mandamentos, ele trouxe amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, como diz o Evangelho, semelhante a este, amar ao próximo. Vamos colocar uma vírgula bem grande. Como a nós mesmos. De que forma eu posso amar o outro se eu não olho para mim e não aprendo a me acolher? Como eu vou dar indulgência para Neuza por uma atitude dela, por uma unha encravada que ela tenha, se eu não cuido de mim primeiro? Se eu não olho para o espelho de manhã e não digo: bom dia, eu amo você, vamos de novo. Quem de nós se dá o amor que precisa, ou a gente espera que o outro venha, pegue um carimbo escrito: eu valido você como ser humano, e pá, bata na nossa testa para a gente se sentir bem, jogando ao outro a responsabilidade de validar as nossas emoções quando ele não vive dentro e não entende o que a gente sente. Isso é injusto conosco, injusto com o outro. Justamente porque ele não sabe as nossas emoções. E nós precisamos ter a força de entendimento. Tem um texto muito bonito. Tem uma apresentação no YouTube, quem quiser buscá-lo. Já falamos sobre esse texto aqui. Mestre, o que é veneno?
ele é um texto de um discípulo conversando com um sábio persa, o Rumi. Isso é do século XIII. É um texto persa, foi traduzido. E ele começa assim, com licença. Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. Mestre, o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. Mestre, o que é inveja? Inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, ele se torna inspiração. Mestre, o que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, ela se torna tolerância. Mestre, o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos como elas são, então isto se torna amor. Mestre, o que é maturidade espiritual? Ele traz 12 pontos. Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar o outro e se concentra em mudar a si mesmo. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos na sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir o seu querer. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. É quando você entende que o que você faz pela sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz com você mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. E por último, mas mais significativo de todos os itens, você ganha maturidade espiritual quando para de anexar felicidade em coisas materiais. Ele traz um exemplo do eco na montanha. E ele diz o seguinte: seu eco no alto de uma montanha depende de você. Se você grita coisas boas, elas voltam, porque a sua palavra se espalha no ambiente. Se você gritar coisas ruins, elas também voltam para você. Mesmo se alguém falar mal de você, fale bem da outra pessoa. Mude o seu coração para mudar o mundo. Nós tivemos um ciclo de estudos e preparação. E neste ciclo, uma querida amiga, a Lísel, quem conhece ela, sabe o ser humano abençoado que ela nos ensinou sobre um ato muito pequeno, o ato do bom dia. Ela nos disse o seguinte: quando você dá bom dia sorrindo para alguém e a pessoa não te devolve, 80% da energia do teu bom dia ficou com você. Os outros 20% você doou para outra pessoa. Se ela não aceitar, o problema é dela. Mas 80% da boa energia do bom dia ficou com você. É a mesma questão sobre falar bem ou mal do outro. Vamos combinar que é difícil. A nossa língua é um músculo muito rápido. Quando a gente vê, escapou. É um ato de aprendizagem. Assim como a paciência.
Eu não tenho paciência, eu vou pedir para Deus me dar paciência. Ele não vai te dar paciência, ele vai te dar um monte de provas, um dia extremamente atribulado para tu exercitar o ato da paciência. E daí a gente às vezes não entende. Mas eu pedi para Deus me dar tolerância e ele me deu um monte de brigas o dia inteiro. Pois é. Tolerância é o exercício de compreender o outro e saber que quando a gente erra, a gente precisa que a pessoa chegue para nós e diga, eu te perdoo, então a gente tem que aplicar para o outro também. E nem sempre isso é fácil. É uma caminhada de cada dia. Daí vocês vão se perguntar, Márcio, e tu já fez? Estou tentando. Não é fácil. Por isso que eu consigo dizer, mas estou tentando. Eu tenho um amigo, hoje ele é desencarnado, ele era da Seishonoye, e ele ensinou para mim que quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho 3 dedos de volta, apontando para mim. Então, em muitas discussões do dia, graças a Deus, eu já consigo botar a mão para baixo e fico coçando os dedos, para tentar lembrar de trancar minha língua. Tem horas que isso aqui não funciona, porque a emoção sobe mais. Mas eu vou dizer para vocês, uns 30%, 40% eu já consigo dar uma freada. Só que é um trabalho de cada dia, é um desejo de cada dia. Porque, como diz o mestre Rumi, o que eu faço pela minha própria paz, não pelo outro. O ato do perdão não é isentar o outro dos erros que ele fez, mas liberar a minha energia de ficar guardando mágoa, raiva, ódio e desprezo. Porque eu tenho que cuidar de mim. Eu recebo o que eu planto, ele recebe e ela recebe o que ela planta. Para poder fechar, tem uma apresentação, por favor, Eduardo, que eu recebi por WhatsApp. Ela é muito bonita. E foi na semana passada, e quando pensamos na palestra, sentimos que precisávamos passar ela aqui. Então eu pediria para vocês mais alguns minutos e vamos prestar um pouco atenção nela. E desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder refletir um pouco com vocês sobre esse nosso crescimento. Muito abençoe. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you.